Comigo sempre foi assim. O que eu ia fazer estava difícil. Sempre não conseguia. E então eu me preparei. Dei um tempo, aí da primeira vez que eu fui, consegui fazer o que mais eu queria. Então a gente tem que se preparar para aquela coisa que você tanto deseja. Talvez você faz alguma coisa e não consegue, o defeito não está na coisa que está difícil, está em você mesmo. Então se prepare, pegue as suas forças e experiência e vá em frente que você consegue. Coisa que ninguém te fala. A gente, quando é muito novinho, a gente está na fase de aprender as coisas. E então a gente tem que assumir que a gente é burro, que a gente não sabe fazer. No decorrer do tempo da vida aqui na Terra é que a gente vai aprendendo e pegando experiência. Então, os mais novos não sabem de nada, não sabem fazer nada. Os mais velhos já sabem por quê. Porque muitos anos de vida na Terra, a gente pega experiência. E quando a gente sabe de quase tudo na experiência de vida, está na hora de morrer. Oh, como a vida é! Eu precisei de fazer uma atividade, mas eu não sabia. Procurei quem sabia. Aí uma bonitinha falou, eu sou formada nessa coisa, eu sei fazer para você que eu fiz o curso e sei fazer muito bem. Quando eu procurei a bonitinha para poder fazer para mim resolver o problema, a bonitinha preferiu desaparecer da minha frente do que falar para mim que ela não sabe. Se ela não sabe, era para ela ter falado que não sabia. E por que tá fugindo de mim? Fugiu de mim porque não sabe fazer o negócio. Então, por isso que eu aprendi sozinho, corri atrás. E então aqui vai uma dica. Se você não sabe fazer, você primeiro se prepara, estude, se prepara para poder resolver aquele problema. E se você não sabe resolver o problema, você tem que falar, eu não sei, eu posso me preparar para resolver o problema. Porque é muito mais bonito chegar e falar, eu não sei, eu não me preparei para isso, por isso que eu não vou desembolar essa parada, porque eu não sei. Agora, quando você se prepara para resolver, estude e procura ficar inteligente, aí você tem possibilidade de resolver o problema. Às vezes, quando você não sabe fazer aquela atividade, você procura aprender, procura estabelecer um potencial naquilo para você ficar muito bem naquilo que você quer aprender a fazer. Então, com aquilo que você já sabe fazer, já é uma experiência que dá para você ganhar um dinheiro. A sabedoria nunca ocupa lugar. Então, procure a fazer as coisas certas. E tome cuidado, se você ficar muito tempo no computador ou celular, você vai ficar impossibilitado de conversar com as pessoas, porque você só mexe só com celular, só fica conectado, você vai ficar incomunicável com as pessoas assim no mundo real. Então tem muita gente que não sabe nem conversar, porque só fica conectado no computador. Tem que parar um pouco com esse celular, o computador, e interagir com as pessoas, conversar, olho no olho, presença com presença, assim fica bem tranquilo, fica uma coisa mais bem sadia, é você com as pessoas. Para tudo tem hora, eu mesmo reservo uma hora para o computador, o celular e outro resto das horas tudo para poder ficar conectado com o mundo real, porque é muito bom conversar com as pessoas, bater papo e sentir que as pessoas estão bem presentes na nossa vida, porque só ficar conectado a gente fica meio perdido do mundo material, né? O mundo real. O mundo real é importante para a gente interagir com as pessoas. Então pare um pouco com esse computador, com o celular e vamos viver a vida no mundo real. Tchau, 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 tchau. E aqui vai um conselho, procure fazer as coisas certas, não faça nada errado, não vai para o caminho errado, porque o caminho errado é muito perigoso, faça as coisas certas. E o melhor conselho que eu posso te dar é para você andar sempre certo para ninguém chamar a sua atenção, porque se você
continuar caminhando no caminho certo, ninguém vai chegar e apontar o dedo na sua cara de te chamar você de errado. Sai fora das coisas erradas. Faça somente as coisas certas. Seja uma pessoa verdadeira. O que tem de você falar com a pessoa, você fala para a pessoa. Não fale por trás, porque falar por trás é sinal de fofoca. É pessoa que não tem coragem de falar na frente. Se você for falar de uma pessoa, você tem que procurar a pessoa e falar com a pessoa. Não sair por aí falando mal da pessoa. Procure a própria pessoa e vai lá e fala para ela o que você tem de falar. E assim caminha a vida mais doce com as pessoas. Seja verdadeira com as pessoas. Não seja falso com as pessoas, porque a falsidade só traz intriga. Seja verdadeiro, calmo na presença de Deus. Tchau, tchau. Eu, quando fui trabalhar numa firma de trenzinho da alegria, eu quis entrar lá não para ganhar dinheiro, mas sim para aprender profissão. Meu sonho era aprender profissão, porque eu via o motorista dirigindo o trenzinho e eu era adolescente. Como eu achava bonito aquele homem velho da cabeça branca dirigindo o trenzinho. Para mim, ali ele era o mais bonito do trenzinho da alegria. Ele com bigodão branco e o cabelo branco. Ele era o motorista do trenzinho. E eu entrei para trabalhar na garagem do trenzinho, fui para aprender, que eu queria ser profissional, igual o motorista. Aí lá eu tive a chance, né, do dono do trenzinho da alegria me ensinar a mexer com carreta e solda elétrica. Trabalhei na oficina e fui mexer com máscara. Então eu agradeço muito o dono do trenzinho, porque ali para mim foi uma escola. Eu entrei ali não para ganhar dinheiro, mas sim para adquirir uma profissão. Porque quanto mais você sabe fazer uma atividade, mais chance você tem de vencer na vida. Porque tudo que você precisar, você for pagar, você tá lascado. Eu, na idade de 9 anos de idade, meu pai ganhou ingresso para ir para o circo. Foi a primeira vez que eu vi o circo italiano Sambrosa, no Recife. Meu pai pegou, recebeu lá a cortesia e chamou a minha mãe para levar eu e meus irmãos para o circo. E lá, a primeira vez que eu vi o palhaço, eu passei a gostar de palhacinho. O homem era muito engraçado, vestido de palhaço, com a boca pintada de branco e aquela bolinha vermelha no nariz. É a coisa mais linda, é o palhacinho. Até hoje eu gosto de palhacinho. Por isso que às vezes eu posto aqui os palhacinhos, porque eu gosto muito de palhacinho. E então eu gosto de brincadeiras, tipo circo, porque aquilo ali eu aprendi na minha infância, como eu era alegre quando eu ia no circo ver o grande circo italiano lá em Recife. Meu pai levou a gente e foi muito bonito o circo daquela época. Antigamente tinha elefante, tinha onça, tinha cavalinho, tinha cachorrinho pudo que andava de bicicleta. Era a coisa mais linda, tinha leão e tinha onça pintada, o homem estalava o chicote, as onças pintadas ficavam em pé e ficava desfilando, a coisa mais linda. Sem contar aquele cheiro de pipoca, cheiro de batata frita e o circo todo iluminado. Que bonito, a gente ficou na arquibancada vendo os palhaços. O palhaço andava com uma caminhonete, que a caminhonete saía peidando e jogando a fumaça para cima e os palhaços caíam pro lado, o outro caía de lá para cá e era muito engraçado os palhaços. Por isso que eu gosto muito de palhaço. E eu acho tão bonito uma cara pintada de palhaço, eu acho que fica bonito. Sempre gostei de uma cara pintada de palhaço, porque fica muito lindo. Eu adoro palhaço. E então, por isso que eu gosto de trenzinho e palhacinho, né? Então eu gosto de vez em quando aparecer de palhaço, porque eu acho muito bonito o palhaço. Os bichinhos hoje não existem mais no circo, mais nos circos de hoje, né? Porque foi proibido, porque lá passou a reportagem que os bichos eram maltratados, eles não tratavam bem o bicho, tinha urso, tinha camelo, tinha foca, as foquinhas jogavam bola, precisa de ver que coisa linda, a foca jogando bola, cachorrinho pudo andando de bicicleta, aí tinha onça pintada, coisa mais linda. Aí as onças pintadas andavam em pé, andavam em fila, as onças pintadas, tudo bonito, o homem só fazia estalar o chicote, aí as onças andavam, aí vinham os elefantes, o elefante andava em pé, aí ia todo mundo de fila, a coisa mais linda,
os elefantes. Eu tinha medo do elefante, que era um bichão tão grande, eu morria de medo, mas eu achava bonito a apresentação dos elefantes, da onça pintada, o palhaço também no meio, atrapalhando lá no trapézio. Era a coisa mais linda. Eu amo o circo, eu sou doida com circo. Eu tinha vontade de ir no circo, né? Mas hoje em dia o circo, ele é meio, tá mudado de lá pra cá, mudou muito, porque na minha época de criança o circo era bem gostoso, era bem mais infantil, tinha uma infantilidade infinita, como eu gostava do circo. Então meu pai levava a gente no circo, levava no jardim zoológico, a gente ia visitar os bichinhos, era muito legal a minha infância. Meu pai deixou assim uma lembrança muito boa, né? Meu pai soube ensinar a gente, né? Era na base do tapa, do grito, mas ensinava a gente, né? Então, valeu a pena, né, o que meu pai fez pela gente. Hoje eu tenho boas lembranças do meu pai, né? Meu pai soube ensinar a gente, e naquela época a gente apanhava muito. Era de borrachão, era de cabada de vassoura, era de corda de amarrar cavalo, a gente apanhava para poder aprender o que era certo, para fazer o certo. Ele não gostava que a gente fizesse coisa errada. Se pegasse fazendo alguma coisa errada, aí ele batia na gente, botava a gente de castigo, mas foi um ensinamento muito bom que meu pai passou para mim. Então hoje eu sei o que é certo, eu faço certo. Coisas erradas, eu saio fora, eu não mexo com coisa errada. E então, coisas erradas, eu saio fora, porque se fizer coisa errada, a gente paga um preço muito alto. Então a gente tem que procurar fazer as coisas certas, afastar do mal, abandonar a maldade e viver somente fazendo coisas boas. E sempre na presença de Deus, porque Deus está sempre nos olhando. Deus é o nosso Pai, que está no céu, sempre nos olhando e nos corrigindo. Por isso que eu amo demais o nosso Pai, nosso Papai do céu, né? Agora vem aí para falar com vocês e despedir de vocês o meu amigo Mickey. Tchau, tchau. Oi, eu sou o Mickey. Tudo bem com você? Tô aqui. E vou me despedir de vocês porque a gente em brevemente voltará com mais vídeo aí para vocês aí neste canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau.